Senhor Jesus, convido os irmãos para ficar de pé, para juntos orarmos, pedindo ao Senhor que tome a direção do culto, pedindo ao Senhor que nos abençoe aqueles que estão a caminho, amém? E agradecer a Ele por mais um domingo que Ele nos concede de estar em sua casa. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, ó Deus, em Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua graça, a Tua bondade, o Teu favor imerecido, Pai, derramado sobre as nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nós entregarmos, ó Deus, o nosso louvor a Ti. E nós Te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, através da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, que nesta noite nós estejamos aqui, Senhor, para louvar e agradecer o Teu santo nome, Pai. Abençoe todos que aqui chegaram, todas as famílias aqui representadas, aqueles que estão a caminho, Pai, aqueles que não poderão estar aqui. Em nome de Jesus, que a Tua misericórdia seja derramada sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar, Senhor. Direciona, Senhor, este culto, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão 375, que tem por título Segurança. Desfruto o gozo da luz, sou de Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos aos céus, a graça de Deus. Canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que
que os nossos corações, que a nossa alma esteja cantando sempre louvor ao Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Salmos, os Salmos 128. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a nossa família. Nós desejamos aos pais aqui presentes feliz Dia dos Pais, que o Senhor conceda sabedoria, graça, discernimento para estar instruindo os seus filhos, para estar ensinando no caminho do Senhor, que o Senhor abençoe e tenha misericórdia de nossas famílias. Amém? Neste momento eu convido o Ministério Infantil para louvar ao Senhor. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do Meu coração é tão pequenininho,
Amém. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando as nossas crianças. Eu gostaria de convidar também o Ministério Feminino para estar louvando ao Senhor neste momento. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Vou ler aqui em Provérbio 3, o 21, em diante, que diz: Filho meu, não te aparte estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando se deitarás, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não tema o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de não serem capturados. Não deixe de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Amém. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome Ele chama cada estrela, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano?
resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim, e tem o universo na palma da mão. Soltai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem a sua imagem e semelhança, está presente no sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus e queremos parabenizar, né, todos os pais, dar um feliz Dia dos Pais, né, para todos os pais, né, que Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus e que Deus abençoe também, né, cada filho, né, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, o Senhor é grande. Aleluia. Convidamos o Ministério de Louvor para continuar adorando ao nosso Deus. Amém. Convidamos os irmãos para ficar de pé e juntos continuarmos louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Amém. Oi, A. Oi, som. Oi. Oi, A. 1, 2, som A. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é o Dia dos Pais. Então, muitos tiveram a oportunidade de estar com seus filhos hoje e comigo não foi diferente. Então, sou muito grato a Deus, né, pelo presente que Ele me deu logo em dose dupla. E queria dizer também, externar que não há nada de mais importante do que ver, né, as minhas filhas aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor. Esse é o maior presente que eu poderia receber ao longo da minha vida, né? Ver minhas filhas seguindo, né, os nossos passos, ouvindo os nossos conselhos e servindo ao Senhor com alegria. Amém? Então vamos continuar nesse mesmo espírito, porque nós somos a geração que o Senhor separou para espalhar o seu amor sobre a terra. Amém?
geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte e a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos, que de coração humilde, manso e puro, estes serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Eu faço parte. Eu faço parte de quê? De uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber das mãos do meu Senhor minha parte e a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos, e de coração humilde, manso e puro, eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Estes então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos, e de coração humilde, manso e puro, eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Aleluias. Chamando meu nome para entrar
quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. O que é que nos basta? A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. O Senhor é aquele que vai adiante de nós e faz aquilo que a gente não pode fazer. Amém? Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará. Grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos.
Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões. O Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós. Sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, porque tu és santo, 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 e não há outro além de ti, Senhor. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui nesta noite para te louvar, para te bendizer, Senhor, para te adorar. Ó Deus, porque como está escrito em tua palavra, para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna, Senhor? Tu és o Deus que vai adiante de nós. Tu és o Deus que endireita os caminhos.
aqueles caminhos que estão tortos, aqueles caminhos que não estão aplanados, aqueles caminhos que precisam de Ti, Senhor. Nós Te louvamos, porque nós entendemos, ó Deus, que nós não somos nada sem Ti, Senhor. E nós declaramos nesta noite que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador, que Tu és o nosso Pai, Senhor. Recebe o nosso louvor, Jesus. Em nome do Teu Filho amado, recebe o nosso louvor. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Esse microfone aqui parece que, na hora que o som dele parece o som da feira, né? Enquanto a gente não aprender a mexer com esse negócio aí, nós está mais perto do que nunca. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 77, irmãos. Salmo 77. Salmo de Asaf. Salmo 77. Nos diz a palavra do Senhor: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno?
Na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas. E entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também nas suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rebombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduzistes como um rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Santo Deus e Pai, bendito é o teu nome. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que é poder estar na tua casa, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada momento de celebração, de adoração ao teu nome nesse lugar. Te agradecemos, Pai, por tua preciosa palavra que nos concedeste o privilégio de ler nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui presente, na certeza, Pai, de que estamos aqui por causa do Senhor. Foi o Senhor quem nos trouxe a esse lugar hoje à noite. E a Ti toda a glória, a Ti toda a adoração, todo louvor para sempre. Amém. Irmãos, Salmo 77, Salmo de Asaf. Asaf era um dos levitas, daqueles que eram encarregados nos dias de Israel, como nação e povo de Deus, eram encarregados na ministração do louvor, na adoração a Deus, em momentos de cultos. Até esse título é, às vezes, atribuído hoje às pessoas que cantam na igreja, que louvam. É o levita. Asaf era um deles. Asaf tem nesse capítulo 77, nesse Salmo 77, ele tem um problema sério. Tem umas confusões, ou pelo menos ele relata nesse Salmo 77 umas confusões que vieram à sua mente e que baixaram ao seu coração. Talvez por causa de algumas atitudes de Asaf, marcaram a vida dos seus próprios filhos, que, como levitas também, foram em determinado momento rejeitados pelos povos de Israel. Não foram expulsos, mas assim, quando chegava digamos, vamos usar um exemplo assim, a escala do louvor, da celebração naquele dia, que estavam, digamos assim, escalados os levitas, filhos de Asaf,
para cantarem, para ministrarem, para liderarem o louvor, havia uma certa... as pessoas não davam tanto atenção, o povo de Israel não queria, não tinha tanta aceitação por eles ministrando. E é interessante que a Bíblia, ela é recheada de princípios e lições preciosas para a nossa vida. Porque esses filhos de Asaf foram os que mais tarde escrevem o Salmo dizendo assim, que é maravilhoso que está nos átrios do Senhor. Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer um outro lugar. Eles estavam sendo até rejeitados para não entrar no templo na hora da celebração. Aí eles dizem, é precioso um dia nos átrios, na porta do templo, na entrada do templo. É melhor estar adorando ao Senhor na porta da igreja do que estar em qualquer um outro lugar. Mas vamos pensar em Asaf, esse líder de louvor, esse levita. E vamos pensar nesse Asaf como um crente daquela época, que provou da manifestação do poder de Deus sobre Israel. Um Asaf que viu a mão de Deus estendida, operando prodígios no meio do seu povo. E de repente, esse Asaf está confuso. E a gente fica imaginando se a Bíblia realmente, ela não é o livro, não é a palavra de Deus, que fala para nós sobre esse Deus tão maravilhoso, sobre o seu povo, e que fala para nós, para nossa edificação, mostrando a realidade que nós mesmos vivemos. Porque assim como Asaf, não sei você, mas eu já me encontrei em momentos de ficar sem saber o que fazer. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou resolver? Que atitude eu vou tomar? Pois bem, ele começa o salmo dizendo, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. Aí ele vai dizer no versículo 2, no dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Salmo 77, versículos 2 e 3. Asaf está dizendo, eu clamo a Deus, eu grito por Ele, eu me queixo diante dEle. É como se ele estivesse dizendo assim, eu gritava, eu implorava a Ele, eu gemia durante a noite, e não era com outro, era para Ele, eu levantava a minha mão e pedia a Ele, intercedia, suplicava a Ele. Mas parece que não havia resposta para Asaf. Versículo 4. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Ele perde a fala, ele não sabe mais o que falar, ele não sabe mais o que dizer. A vida de Asaf é o retrato, o espelho da nossa vida. A vida desse adorador, desse levita, é o espelho da nossa vida. Você também, em alguns momentos, você já orou a Deus assim, já pediu a Deus. E se não aconteceu com você,
Se você nunca orou e perguntou por quê, Senhor, por quê, e não teve resposta até hoje ainda, se prepare, porque isso pode acontecer. Aconteceu com o levita Asaf. Você pedir a Deus, clamar, perguntar: por que isso, Senhor? Por que eu sofro? Por que essa dor? Por que esse problema não se resolve? Por que eu tenho que suportar isso? E Deus vai permanecer em silêncio, como foi com Asaf. Porque eu e você somos como Asaf. Só Ele, somente Ele é Deus. Ele vai chegar a uma situação que ele vai começar a imaginar que tempo bom era o tempo do passado. Irmãos, eu não caio nessa não. Caio nada nessa história que o passado é melhor do que agora, não. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida e estou me preparando para viver melhores ainda. Estou esperando, porque os melhores ainda estão por vir. Vamos falar um besteirol assim, mas é natural por aí. A pessoa diz: naquele tempo tinha carne boa. Já viu essa história? Carne boa era naquele tempo. Eu disse que vou falar besteirol. Charque boa era naquele tempo. Só se era que você comia, porque a que eu comia não. A boa eu não comia. Hoje eu posso comer a charque boa. Ah, mas aquela era que era boa. Assim, mas aquela que era boa eu não conheço não. Eu conhecia que não era boa. Fazer igual um patrão que eu tinha. Eu fui trabalhar, saí do sítio que ele tinha, que meu pai tomava conta do sítio, fui trabalhar num comércio dele na cidade. Aí ele dizia assim: de vez em quando eu inventava que estava doente, que era para poder comer arroz com galinha na minha casa. Porque se a gente adoecesse, aí a gente comia arroz com galinha lá em casa. Vou dizer igual esse pro meu patrão. Tinha que adoecer para comer arroz com galinha. Aliás, tinha que chegar final de semana para a gente mudar um pouquinho o cardápio. Agora a gente não sabe mais o que é, na questão de comer, não tem mais esse negócio de domingo. A gente até inventa. Hoje uma Bia fez um negócio lá, que aquilo ali não foi para o dia dos pais, não. Aquilo ali foi para o dia do pastor Alessandro. Pense numa delícia. Mas, na realidade, no dia a dia a gente não fica mais... Eu não sei se você, mas a gente não fica mais naquela história. Vai chegar domingo é o dia de eu comer alguma coisa. Sábado ou na sexta-feira à noite para o sábado, ou no sábado à tarde, não, na sexta-feira à tarde, eu vou comer, eu vou provar queijo de coalho. Era. Irmãos, era a realidade. Mas é claro que Asaf não estava falando disso, né? Desses dias assim. Asaf começou a considerar que o dia, o presente agora não prestava. E ele começou a imaginar que o futuro ia ser pior ainda. O problema não era que ele estava lembrando de comidas. Eu só lembrei de comida porque eu vim para a minha realidade. Não estou dizendo a de ninguém, a minha realidade. Mas Asaf estava pensando o seguinte: eu oro, eu falo, esse Deus já fez tantas coisas, esse Deus já operou tantos prodígios, e eu passo madrugada inteira, o sono vai embora, os olhos não fecham, eu não prego o olho, e ele não me responde. Ah, já foi tempo bom. Tempo bom era aquele. Vou falar de tempo de crente, vou falar de tempo de comida em casa não, vou falar de tempo de crente. Tempo bom era o tempo quando eu fui criança. E eu não fui criança ontem não, foi um bocado de dias, viu? Foi um bocado de dia que eu cheguei na igreja, que quase nem se usava microfone nos cultos ainda. Estou falando de um tempo bem passado um pouquinho, não sou tão jovenzinho, não sou jovem mais não. Então, o crente fica dizendo, igreja, aquilo era aquela igreja espiritual. Irmãos, não me engano, não me iludo com a igreja espiritual do passado não.
sei que o Deus que eu servia lá é o mesmo Deus que eu estou servindo hoje. O mesmo Deus, quando eu entrei no dia 4 de março, dentro de uma igreja, com 12 anos, quase 12 anos de idade, o pastor fez o convite, eu levantei minha mão e senti uma alegria tão grande no meu coração. Enquanto o pastor orava por mim, é o mesmo Deus que alegra o meu coração hoje. É o mesmo Deus. E eu não tenho saudade nem dos bancos da igreja daquela época. Tenho não. Foram bons. Deus me abençoou. Eu fui abençoado naqueles dias, naquela igreja, com aquele povo, quando eu fui também igreja com eles ali. A questão é que Asaf, ele perde o foco. Ele começa a clamar a Deus, não responde, e ele perde o foco. Aí ele diz: tempo é naquele. Tempo é naquele. Eu lembro daquela época, penso nos dias de outrora e trago à lembrança os anos passados. Que tempos foram aqueles? Hoje não. Irmãos, tem uma história, de vez em quando eu vejo isso no YouTube. Igreja que tinha milagre no passado. Ô, irmão, vai para a Universal. Vai para a igreja de Valdomiro Santiago. Se for para essa história, tinha milagre, continua aí. A Universal só abre porque tem milagre. Valdomiro Santiago vende o chapéu, vende a bota, vende o cinto, vende o garfo, vende a água mineral, vende tudo. Porque tem milagre para o povo. Aquele tempo o povo orava, Deus fazia milagre. Ô irmão, Deus continua respondendo ainda hoje. Deus continua se manifestando à sua igreja ainda hoje. Deus continua falando com o seu povo ainda hoje. Ele é Deus. Asaf não enxergava mais isso, aí dizia: naquele tempo Deus atendeu o seu povo. Agora hoje vai se acabar tudo. Hoje vai ter crente sim, irmãos. Vai. Tem um monte de gente mentiroso, bandido, dizendo que é crente. Tem um monte de pastor, falso profeta. Tem um monte de gente mentindo aí, comprando e vendendo no nome de Jesus. Mas ainda tem crente fiel na terra. Deus tem gente para ele usar para a glória do seu nome. Deus ainda é Deus que conserta, que transforma, que lapida, que tira a impureza do coração. O hino 123 do cantor cristão. Quantos anos faz que aquele hino foi escrito? Cantava-se na ceia. Quando eu tinha 12 anos de idade, estou com mais de 50. Toda a ceia a gente canta: alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve serei. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Asaf está dizendo: tempo bom foi aquele. Que tempo bom, que tempo foi aquele. O versículo 6, ele diz: de noite indago no meu íntimo, no meu espírito perscruta, eu estou procurando, eu estou querendo entender. A confusão tomava conta da mente dele. Ou isso não acontece com a gente também? A gente às vezes fica e a gente quer solução para as coisas, viu? Quando a gente não tem resposta, a gente tem que inventar uma resposta. Se Deus não responder, a gente responde. Quando Deus não responde, a gente está respondendo. Igual o pastor quando vai expulsar demônio. Aí vou expulsar demônio, sai, brigou, não consegui expulsar. Aí chamou os obreiros: tira da igreja, bota lá para fora. Ele não conseguiu expulsar o demônio, expulsou a pessoa com o demônio que estava nela, mandou embora da igreja. Leva lá para fora, tira daqui de dentro, aqui não é lugar de demônio. Quando ele não conseguiu expulsar o demônio, ele pegou os obreiros dele, bota para fora, que aqui não é lugar, e dou nota 10 para ele. A igreja não é lugar de demônio mesmo. Se o demônio não quiser sair, bota para fora como puder, pastor. Mas bota para fora em nome de Jesus. Não deixa dentro da igreja, não. Mas assim, a gente tem tudo para viver a bênção de Deus na nossa vida. E quando a gente não consegue isso, aí a gente quer as respostas, e aí começa os nossos problemas. A gente vai ter que culpar alguém. A gente não pode culpar Deus, porque Deus não tem culpa.
Era aquele tempo, que os crentes daquele tempo era melhor, naquele tempo tinha mais amor. Eu não sinto amor hoje nos irmãos, eu não sinto amor hoje na igreja. Se ninguém ama, ame, irmãos. Se o irmão que está do teu lado não te ama, ama ele. Ama ele. O problema é que a gente quer ser abraçado, a gente quer ser beijado, a gente quer ser... A gente quer receber carinho, a gente quer atenção, a gente só não se preocupa se a gente está fazendo isso. E as confusões vão dominando a mente. Aí ele chega no versículo 7 e começa: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Aí já começa, aí agora ele já é profeta, já é conhecedor de Bíblia. Ele agora já conhece de teologia. É os problemas de hoje, da igreja de hoje, é o mesmo problema que nós temos hoje na igreja. As mesmas coisas, só mudou o nomezinho, sabe? Nesse tempo não tinha problema teológico, hoje tem. Nesse tempo não tinha seminário de teologia, hoje tem. Nesse tempo tinha profeta, hoje quando não tem profeta, mas tem vaso dentro da igreja. Aí pronto, aí está tudo resolvido. Então ele está cheio de questionamentos, questionando a divindade agora. Será se Deus, será se Ele, o Pai, será se Ele cessou a sua misericórdia? Será se agora Ele esqueceu da sua bondade? Ou a sua ira cresceu tanto que reprimiu a misericórdia dele? Ele é bom, mas ele está muito irado que a bondade dele não consegue influir. E aí começa os questionamentos intelectuais, inteligentes da mente humana. Mas alguém, certa vez, disse assim com muita sabedoria: enquanto Deus for Deus, a tragédia não terá a última palavra na nossa vida. Nós teremos dores, nós passaremos pela tragédia, nós passaremos pela dor, pelo plano, pelo lamento, pelo sofrimento, pela angústia, pelos dias maus. Mas essa dor, essa angústia, esse sofrimento não vai ser quem vai ditar a última palavra para a nossa vida. A última palavra para nós vai fluir da boca de Deus, virá de Deus, da sua palavra para o nosso coração. Antes de pensarmos em viver, quais são os melhores dias que nós teremos, que a gente procure viver em nome de Jesus, na presença de Deus. Isso essa questão de ficar imaginando, criando essas confusões, irmãos, isso é doença da nossa mente, é doença do nosso coração, é doença da nossa alma. Deus permanece sendo Deus, permanece com todo o poder, com toda a autoridade. E se nós lemos o versículo 5, onde ele diz: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Se ele pensava no passado, para comparar que os dias de hoje são ruins e os que virão serão piores, por fim, Deus é Deus. E quando a confusão tomou conta da nossa mente, quando a gente não sabe mais o que falar, quando a gente não sabe mais o que dizer, se a gente silenciar, a gente vai ouvir Deus falar, porque Deus fala. Agora Deus fala da maneira dele, Deus fala no tempo dele, Deus fala como ele quer, na hora que ele quer. Porque o que Deus faz é para a glória dele, é para que o nome dele seja glorificado. E aí a gente chega no versículo 11, e aí ele vai fazer outra, agora ele vai recordar também. Mas já começa a mudar essa recordação dele. Não é mais aquela lembrança dolorosa, aquela lembrança que
era bom, mas agora ficou ruim. É agora lembranças saudáveis que vão vir à mente dele. No versículo 11, recordo os feitos do Senhor. Não eram os templos, não era a igreja, era Deus. Não eram aquela igreja do passado, não era a simplicidade, era o Deus Todo-Poderoso que operava naquela época. E é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. E ele vai dizer: recordo os feitos do passado, pois me lembro de quê? Das tuas maravilhas da antiguidade. Eu lembro que o Senhor faz maravilhas, o Espírito do Senhor desperta, acorda ele, para que ele lembre de coisas maravilhosas de Deus, de que não eram os homens, era Deus operando maravilha, de que não era o tempo, era Deus que tem o poder e que está com o seu povo em todo o tempo. E eu lembro disso. Eu me lembro do Deus que faz maravilhas, eu me lembro do Deus que operava maravilhas, eu me lembro do Deus fazendo coisas boas, eu me lembro das atitudes dos céus. Ou seja, devemos agradecer a Deus, porque Ele respondeu às nossas orações. Devemos agradecer a Deus porque Ele fez maravilhas, nós recebemos a bênção. Mas devemos agradecer a Deus também, porque Ele não fez coisas como nós queríamos que fossem feitas, porque Ele não respondeu orações que a gente fez também, porque teve pedidos nossos que Ele não atendeu, que os ouvidos deles parecem ficaram como fechados para não nos ouvir. Graças a Deus, porque algumas coisas não aconteceram como a gente pediu que acontecesse. Graças a Deus que algumas viagens não aconteceram na nossa vida que a gente desejava ter feito. Graças a Deus que a gente não teve relacionamentos com pessoas que Deus não permitiu e que a gente queria ter, mas Deus nos livrou. Graças a Deus que cuidou de nós mesmo sem a gente entender que Ele estava cuidando da nossa vida. E Asaf está dizendo: eu recordo-me das maravilhas dele, eu me recordo das maravilhas de Deus na antiguidade, como Deus foi bom comigo, como Deus fez maravilhas, como Deus me amou, foi Deus que cuidou de mim, foi Deus que cuidou de mim. E aí daí para frente Deus começa a curar Asaf. Que a gente saia daqui hoje à noite em nome de Jesus como Asaf. Como Asaf. Não importa como chegamos aqui ou que nos acompanhou na nossa mente, as confusões, as interrogações que estavam nos perseguindo. O que importa é que nós recebemos a palavra do Senhor nessa noite. E versículo 12 ele diz: considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Agora Asaf considera todas as obras do Senhor, tudo, absolutamente todas as obras do Senhor. E todas as obras do Senhor para Asaf foram sim, sim, sim. Ou em alguns momentos vieram não da parte do Senhor para Asaf. E por fim ele vai dizer, versículo 13: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Vamos dizer a segunda frase do versículo que ele diz: que Deus é tão grande como o nosso Deus. O teu caminho, ó Deus, é de santidade.
Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Que Deus maravilhoso. Asaf está dizendo: que caminhos são os teus, Senhor? Caminhos de santidade. Irmãos, a gente peca, a gente erra, a gente atropela os mandamentos do Senhor. Mas Deus não. Os caminhos de Deus são caminhos de santidade. Se a gente se colocar nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor, Ele nos conduzirá em santidade. Versículo 14. Tu és o Deus que operas. Tu és o Deus que opera maravilhas. Não é mais aquele Deus que de madrugada eu grito, eu clamo, eu gemo, eu levanto a mão, eu peço e nada acontece. Não. Tu és Deus que operas maravilhas. E entre os povos tens feito notório o teu poder. E o povo sabe o que é o poder de Deus. E o povo tem visto o que é o teu poder, Senhor. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O rimbombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, nas tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Ou seja, agora ele começa a se animar, ele começa a se alegrar, a fé dele vai sendo revigorada e a mente dele começa a ser tratada. Deus começa a curar a mente dele, a memória dele, o coração dele. O que ele vai falar agora são coisas positivas acerca daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez. Ele não está mais dizendo Deus caducou nas suas promessas, ele não está mais dizendo Deus se esqueceu. Pelo contrário, ele está dizendo que Deus é Deus que opera maravilhas. Deus é Deus que pega nuvens grossas e desmancha ela em águas. Deus é Deus que faz os trovões trovejarem, os relâmpagos, Ele abala, tudo estremece. Deus cura a nossa mente. Deus cura a nossa memória, Deus cura o nosso coração. Sabe uma coisa? Quando nós fechamos os olhos para orar, quando você fecha os olhos para orar, se isso não for fé, é o quê? Hipocrisia, besteira. Só fecha os olhos para orar quem sabe que tem um Deus para responder. Só fecha os olhos para fazer uma oração aquele que sabe que a fé não é loucura, que faz sentido orar a esse Deus. Continue acreditando, continue confiando, continue crendo, continue esperando, porque Deus é Deus que opera maravilhas. Quando ele diz no versículo 19, que pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Pelo mar foi o teu caminho. Deus age, mas Ele não age como a gente quer. O caminho dele é como se fosse feito pelo mar. Ele passou. Você já pensou? Alguém caminhou no mar e depois você vai procurar as pegadas. Deus não precisa deixar rastros, Deus não precisa chamar atenção para aquilo que Ele vai fazer. Ele é soberano, Ele é todo poderoso.
Ele é Deus. Ele não precisa colocar melancia na cabeça, entrar na igreja agora na hora do culto e dizer: cheguei, igreja, cheguei, meus filhos, pode dar glória, aleluia. Ele é Deus. Ele não precisa dizer quando vai vir, porque Ele já é. Então, a gente aqui não entendeu ainda a presença de Deus. A gente ainda aqui não entendeu o trabalhar de Deus. A gente aqui não entendeu ainda o agir de Deus. A gente aqui ainda não se conformou com o tempo de Deus. E a gente está sempre olhando para o relógio, esperando ser resolvidos os problemas. A gente está olhando o calendário, olhando no espelho, o cabelo está ficando branco, está mudando, está ficando enrugado o rosto. O tempo está indo embora, os filhos estão crescendo. E a gente fica imaginando, cadê a promessa? Quando é que vai acontecer? Quando é que vai se cumprir? E a gente acaba esquecendo de ver que Ele é Deus. Ele está aqui hoje à noite. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Ajuda aí, mais. Pastor, é assim, não prega nada e quando termina a pregação ainda atrapalha, aí joga a bomba na mão do maestro. E bom é assim, que eu dou o tom e canto no outro, né? Aí vai ficar melhor ainda. Dó. Versículo 12. Vamos colocar em pé. Eu não sei qual é o título desse hino. Agora é bom que eu esqueci até o hino. Não tenha sobre ti. Agora nesse tom mesmo, Dó. Qual é o título dele? Quer cuidado, alguma coisa assim, né? Eu vou com cuidado. Seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. É meu, somente meu, todo trabalho. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisões. Entregues tudo a mim. Confia de todo o coração. Porque Ele diz: é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Para nós orarmos, eu vou só
Eu vou falar só a primeira frase. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. E você completa a segunda frase, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Amém? Eu vou só a primeira frase, até santidade, e todos vocês a segunda parte. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Ficou mais ou menos ensaiado. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Agora a gente já aprendeu. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Pai Santo, nós louvamos o teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus. Porque não foi só com Asaf, Senhor, que vieram as inquietações da vida, que vieram os traumas, as confusões do coração e da mente. Não foi somente com Asaf, Senhor, que vieram, Senhor, as inseguranças, as dúvidas, as frustrações. Não foi somente com Asaf que veio o desânimo. Às vezes é com a gente também, Pai. Às vezes nós também desprezamos tanto, Senhor, a Tua presença. Nos afastamos tanto da Tua vontade, que não enxergamos, Senhor, os Teus feitos, não percebemos os Teus caminhos e esquecemos das Tuas maravilhas. Mas louvamos o Teu nome, Senhor, porque nessa noite anda a Tua palavra. Com Asaf, nós mais uma vez fomos despertados, acordados, Senhor, para olharmos para o Deus que opera maravilhas. O Deus que o seu caminho é caminho de santidade, e que não há Deus como o nosso Deus. Louvado, 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 bendito é o teu nome para sempre. Nós te adoramos, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. E, ó Deus, independente dos que creiam ou dos que duvidam, nós cremos na Tua palavra. Nós oramos porque acreditamos. Nós cremos naquilo que acabamos de meditar nessa noite. Nós cremos naquilo que a Tua palavra diz. Nós cremos naquilo que Asaf provou e declarou do Senhor. Nós cremos que Tu és Deus eternamente. Nós cremos que Tu és Deus soberano. Nós cremos que Tu és Deus que cuida de nós. Nós cremos que Tu és Deus que prepara caminhos para o Teu povo. Nós cremos que Tu és Deus que guia o Teu povo por veredas dessa vida. Nós cremos que Tu és Deus que acalma o mar. Tu és Deus que cessa a tempestade. Tu és Deus que diz ao vento para ele parar. Tu és Deus Todo-Poderoso. O Teu consolo está aqui nessa noite. O Teu aconchego está aqui nessa noite. A Tua paz está aqui nessa noite. O Teu Santo Espírito está em nós nessa noite. E nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque apesar das nossas fraquezas e limitações, apesar de tomarmos caminhos diferentes e errados, tomarmos atitudes, Senhor, das mais diversas, que não são a Tua, que não está no Teu caminho nem na Tua vontade, o Senhor prepara o momento certo para nos acordar, para nos alertar, para nos encorajar novamente, para nos despertar a fé, para nos avivar o espírito, para nos alegrar a alma, dizendo que o Senhor é nosso Deus, é Deus que opera maravilhas. Obrigado, ó Deus, obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado em casa, pelo Teu cuidado com a nossa família, pelo Teu cuidado com os nossos, pelo Teu cuidado conosco, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com o nosso povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Louvado, louvado, louvado seja o Teu nome. E nós te adoramos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, que o Teu povo sai daqui nessa noite, Senhor, agradecido e ao mesmo tempo fortalecido, Senhor, por Tua palavra, edificado, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Deus, esteja dando graça e sabedoria para o Teu povo continuar, Senhor, avançar, Senhor, pela fé e nunca desistir, nunca desanimar. Senhor, o Senhor é Deus de conserto,
O Senhor é Deus de reparo. O Senhor é Deus que muda, o Senhor é Deus que troca, o Senhor é Deus que transforma. O Senhor tira o coração de pedra e põe em nós o coração de carne, diz a sua palavra. Então o Senhor é Deus que tira a impureza, que transforma o coração e que coloca em nós o seu Espírito Santo. O Senhor é Deus que cura a alma, a mente. O Senhor é Deus que apaga as transgressões. O Senhor é Deus que cuida dessa geração agora e cuida da geração por vir. O Senhor é Deus que nos dá a bênção hoje, mas já tem preparado a bênção para o amanhã. E nós cremos na Tua provisão sobre nós. Pai Santo, nós oramos pela saúde dos Seus filhos. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, por aqueles que estão se restaurando. Oramos, ó Deus, pela vida da nossa irmã Zezé e a cirurgia que ela está para fazer. Senhor, coloca a Tua mão sobre a vida da Tua filha. Sê com ela, Senhor, nesse procedimento. Faz, ó Deus, o Teu querer em nome de Jesus. O nosso desejo nessa noite em orar, Senhor, por cada pessoa, é que a vida dessa pessoa esteja, Senhor, alinhada à Tua vontade, alinhada ao Teu propósito, alinhada à Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Espírito Santo, por esse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Sim, irmãos.